um encontro que a gente chamou de Conversando Agroecologia. Esse encontro começou o ano passado, né? Uma motivação foi a oportunidade de nos encontrarmos, né? Porque o isolamento promovido pela pandemia deixou a gente realmente bastante assustado. E esses encontros do ano passado foram muito interessantes e foi um esforço muito grande da professora Leila, né? Que ela ficava lá por trás das câmeras. E aí a gente vem aí a partir de, acho que agosto ou setembro, não estou em lembrança do primeiro, mas certamente no final do ano passado a gente já estava caminhando com essa programação. E já tivemos vários colegas, né, da Embrapa também, e de outras instituições, agricultores, né, agricultoras. Então tem sido uma oportunidade muito rica da gente realmente ter o contato, né, com os nossos parceiros, né, colaboradores, amigos. Então tem sido realmente uma terapia, né, falar de agroecologia, produção orgânica, aqui nesses encontros. Esse ano passou a ser quinzenal, né, e hoje a gente tem a oportunidade de ouvir a fala do nosso colega da Embrapa Agrobiologia, no Rio de Janeiro, José Antônio Azevedo Espíndola, pesquisador da Embrapa Agrobiologia. Então, José Antônio é engenheiro agrônomo, ele possui mestrado e doutorado em agronomia, a área de concentração dele é ciências de solo, pela Universidade do Rio de Janeiro, Rural do Rio de Janeiro. De 99 a 2003, ele atuou como professor da Fundação de Apoio à Escola Técnica. Atualmente, ele é pesquisador da Embrapa e participou mais diretamente de 10 projetos de pesquisa e 2 projetos de extensão vinculados ao manejo de solo e da biomassa em sistemas de produção orgânico. E ele contribui como docente permanente no programa de pós-graduação em agricultura orgânica da Rural do Rio de Janeiro. E ele possui experiência em gestão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tendo atuado como supervisor do núcleo temático da Embrapa Agrobiologia de 2013 a 2018, como secretário executivo de 2014 a 2015 e presidente do comitê gestor do portfólio de projetos em sistema de produção de base ecológica de 2015 a 2021. Ele participa como representante da Embrapa, da Câmara Técnica de Agricultura Orgânica, desde 2019, e do Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos, desde 2020. Bom, nós estamos com 38 pessoas, 40 pessoas, e eu acho que a gente podia começar, e aí quem tiver depois interesse em se apresentar mais para frente, e no papo com o Espíndola, a gente aproveita a oportunidade. Então, Espíndola, eu queria te dar a palavra agora, né, e te agradecer de novo, né, essa oportunidade de compartilhar conosco aí o seu conhecimento, o seu aprendizado com os adubos verdes. Boa noite a todos e todas, né? Queria começar agradecendo aí, inicialmente, pelo convite. Estava conversando aqui com o Walter e com a Leila, antes da gente começar o evento, de que é sempre um prazer muito grande poder estar com pessoas que têm interesse no tema com o que a gente trabalha e poder dividir um pouco das experiências, né? Ouvir aquilo que vocês têm a apresentar e, ao mesmo tempo, também mostrar um pouco do que nós fazemos em relação ao tema de agricultura orgânica e, mais especificamente hoje, com relação à adubação verde. Deu para ver o interesse de vocês, né? E só queria pedir um parêntese aqui para dizer da minha satisfação também de encontrar a Gleicia. Faz muito tempo que a gente não se via e é muito bom ver você bem e dessa forma aqui, né? Deixo um abraço grande para você e indo para aquilo que nos uniu aqui hoje, né? Que é o tema da adubação verde, eu queria começar a falar para vocês um pouquinho, antes de começar a apresentação do PowerPoint, de que aquilo que a gente vai mostrar aqui, na verdade, não é um trabalho só do José Antônio, né? Na verdade, nós trabalhamos aqui no Rio de Janeiro com um grupo de pesquisadores, de professores, num ambiente que é conhecido aqui na Baixada Fluminense pelo nome do município de Seropédica, e dentro do município de Seropédica
existe uma área que é vinculada ao espaço conjunto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Embrapa e da Pesagro, que nós chamamos de quilômetro 47. É uma referência à quilometragem da estrada que passa por aqui. E nesse espaço do quilômetro 47, já vai fazer, deixa eu ver, estamos em 93 para hoje, nós já devemos ter uns... bom, temos mais de 2 décadas aí nesse sentido, de experiências em agroecologia, num espaço em que nós temos esse exercício conjunto de atividades de pesquisa, ensino e extensão. Talvez alguns de vocês já tenham vindo até aqui para conhecer a Fazendinha Agroecológica. Então, uma parte do que nós vamos mostrar é fruto do trabalho que é desenvolvido nesse espaço, que é a Fazendinha Agroecológica, onde são feitos experimentações, cursos e outras atividades, e, ao mesmo tempo também, uma parte foi feita junto a agricultores daqui da região ou de outros espaços do Rio de Janeiro, seja na região serrana, seja na região do Médio Paraíba, e esperamos que vocês gostem daquilo que a gente vai mostrar. Não vamos esgotar o tema, porque a gente não queria ficar muito cansativo, mas queria pelo menos começar o diálogo com vocês, e aqueles que tiverem interesse mais tarde, a gente pode continuar discutindo depois por e-mail, vocês podem visitar o nosso site e ter acesso também um pouco mais detalhado aos resultados que nós temos aqui, então. Então, feita essa breve apresentação, eu vou pedir licença a vocês para colocar aqui a apresentação que nós vamos estar trabalhando. Pergunto só para vocês se vocês estão conseguindo enxergar aí o que a gente está mostrando. Tá ótimo. Tá? Que bom. Então, pessoal, como eu falei, o nosso tema de hoje, então, tem a ver com a adubação verde. E, para a gente entender o que é a adubação verde, talvez valha a pena a gente começar fazendo uma breve exposição do que esse tema significa, né? Quando a gente fala em adubação verde, muitas vezes a maioria das pessoas pensa numa prática em que a gente está trazendo algum adubo para as plantas, né? Não está errado. Só que, na verdade, esse nome não traduz todo o potencial que a prática tem. Nós estávamos até discutindo um pouco disso antes de começar aqui a palestra com vocês. Na verdade, ao contrário do esterco, por exemplo, ou de outros fertilizantes, em que o aporte deles ao solo vai estar fornecendo nutrientes apenas, no caso da adubação verde, nós temos plantas que, quando cultivadas em uma determinada área, elas vão produzir massa vegetal, nós chamamos de biomassa na área da ciência, e essa biomassa, ela pode ser cultivada de diferentes formas. Ela pode ser cultivada antes da cultura principal, ela pode ser cultivada junto com a cultura principal em consórcio, e, de certa forma, depois de que ela vai ser, em algum momento ela vai ter que ser manejada, e pode ser, então, cortada e incorporada junto do solo, através de aração, gradagem, ou cortada e deixada na superfície do solo, de maneira a cobrir o solo e protegê-lo contra as intempéries. A gente costuma dizer que ela é uma prática de caráter multifuncional, ou seja, ela tem uma série de benefícios além do fornecimento de nutrientes. Isso pode ir no sentido de melhorar características físicas do solo, como agregação, retenção de umidade, pode fornecer nutrientes, como a gente já falou, no nitrogênio, que vai vir pela fixação biológica, no caso das leguminosas, ou pode também ciclar outros nutrientes que existem no solo, como fósforo, potássio, cálcio, magnésio e outros. E, além disso, ela pode também trazer a vantagem de estimular organismos benéficos do solo. Além disso, né, existe a possibilidade de que todas essas melhorias, de alguma forma, tragam uma melhoria também no ponto de vista da produção das culturas que estão cultivadas ali. Se eu perguntasse para vocês uma prática de adubação verde, a maioria de vocês pensaria numa leguminosa, em alguma cultura assim, mas é possível também a gente pensar na prática mais antiga, como foi citado, se eu não me engano, pelo Fernando, de que há milhares de anos, ou até mais, o homem já vem fazendo agricultura e em várias regiões do mundo, ele passa por um período, essa agricultura passa por um período que nós chamamos de pousio, ou seja,
deixa-se o solo, no linguajar do agricultor, descansando, sem cultivar durante um certo período, e, naturalmente, o mato vai crescendo ali. Esse mato, na medida que vai crescendo, ele produz matéria orgânica que, quando incorporada ao solo no preparo, para o cultivo principal, ele já vai trazer algum impacto sobre alguma característica do solo. A adubação verde, com o passar do tempo, ela foi se aproveitando dessa ideia do pousio e foi trazendo outras espécies que produziam mais biomassa, produziam mais matéria orgânica e tinham um impacto maior na ciclagem de nutrientes e outras das vantagens que a gente falou. Então, eu queria mostrar para vocês algumas possibilidades que nós temos. Muitas das vezes, a gente costuma falar com o agricultor e o agricultor fala, puxa, mas eu não sei que espécie que eu posso utilizar, né? Eu não tenho muita prática com adubação verde e também não tenho muita disponibilidade de sementes aqui na região. E, às vezes, tem espécies que a gente às vezes tem espécies que nós conhecemos naturalmente, mas a gente não associa a esse uso, né? E uma espécie bastante comum que pode ser utilizada dentro do manejo, às vezes, da agroecologia e da produção orgânica, é o próprio milho, em que você tem o milho crescendo numa determinada área, ele pode, de certa forma, ser conduzido até o final do seu ciclo, mas se ele for até o final do ciclo, geralmente ele já perde parte dos nutrientes para a espiga que vai ser formada, mas é possível também manejá-lo antes dessa fase. Você pode, por exemplo, colhê-lo na forma de um mini-milho, e a palhada que vai sobrar depois dessa produção do mini-milho pode ser roçada e pode ser, então, deixada na superfície do terreno. Vocês podem me perguntar, mas é um bom adubo verde? Depende da visão do que você quer, né? O milho, ele não é uma leguminosa, ele não tem a capacidade de retirar nitrogênio do ar em grande quantidade, mas ele tem a capacidade de produzir muita biomassa, muito material orgânico. E, quando combinado ao solo com algum outro tipo de fertilizante que traga um pouco mais de nitrogênio, ele consegue melhorar bastante as características do solo nesse sentido. Então, esse é só um primeiro exemplo, mas a gente queria mostrar outras espécies que não são tão conhecidas como o milho também. Não, vou falar alguns nomes, talvez vocês não conheçam todas, mas é mais para a gente ir se familiarizando com essas espécies. Uma primeira espécie que é razoavelmente conhecida, na verdade a gente fala no plural porque existem várias delas, e todas elas pertencem ao mesmo grupo, ao mesmo gênero, que é o gênero mucuna. E, nesse caso, nós temos, por exemplo, a mucuna verde, a mucuna preta, a mucuna cinza. Em geral, as plantas são muito parecidas e a diferenciação acaba aparecendo, muitas das vezes, pela semente que vai tendo cores diferentes. Quais são as características de uma planta como a mucuna? Ela tem um hábito de crescimento que nós costumamos chamar de volúvel, ou seja, quando ela está crescendo sem nenhum apoio perto dela, sem nenhuma árvore, sem nenhuma cerca, ela costuma crescer e cobrir todo o solo. Ela forma um tapete na superfície do solo. Se ela encontrar uma árvore, por exemplo, ou uma cerca, a tendência dela é começando aos poucos a subir em relação a essa árvore. E isso acaba sendo um problema quando a gente pensa em consórcio. Então, plantas que têm um hábito volúvel e que crescem rapidamente, como a mucuna, em geral não são recomendadas para questões de consórcio. Elas são mais recomendadas em relação à questão do uso como pré-cultivo, ou seja, elas são cultivadas antes da cultura principal. A vantagem é que ela produz uma grande quantidade de massa, essa massa é rica em nitrogênio e tem a capacidade de melhorar a qualidade do solo. Às vezes, a gente também cultiva ela aqui na nossa região, consorciada, por exemplo, com milho, só que a gente tem que fazer o plantio do milho antes dela. Às vezes, em torno de 30, 40 dias antes, a gente planta o milho, depois chega no pé do milho, coloca uma sementinha da mucuna e, aos poucos, ela vai crescendo e, enquanto o milho está crescendo, ela vai crescendo devagarinho embaixo. Na medida em que o milho vai produzindo a espiga, a gente colhe a espiga, quebra o milho para permitir enxergar mais luz até a mucuna, e aí ela começa a crescer
e toma conta daquele ambiente para fazer, então, a produção da biomassa que nós queremos. A vantagem desse sistema de consórcio com o milho nessas condições é de que você consegue um material rico em nitrogênio, que é a mucuna, com outro que é rico em carbono, que é o milho. E aí você vai tendo um equilíbrio maior na decomposição desses materiais na medida em que eles vão se decompondo. Pessoal, só um detalhe, né, que eu esqueci de falar no início. Se vocês tiverem alguma questão, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma intervenção, fiquem à vontade também, não precisa esperar a gente chegar no final para, de repente, fazer qualquer colocação, né? E aí a gente pode parar e ir conversando ao longo do tempo. Tudo bem? Opa, foi demais. Bom, falamos da mucuna, e do mesmo jeito que existem várias mucunas, existe também um outro grupo que é bastante famoso, que são as crotalárias. Existe a crotalária juncia, a crotalária spectabilis, crotalária grahamiana, e cada uma delas tem a sua característica. Todas elas, em geral, têm uma característica diferente da mucuna que nós mostramos antes. Elas têm um porte, um hábito de crescimento mais ereto. Elas são mais, ocupam uma posição mais vertical em relação ao solo. E, nesse sentido, elas, às vezes, são mais fáceis de manejar com espécies que a gente quer consorciar. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. A mais famosa das crotalárias é a crotalária juncia, que talvez alguns de vocês já tenham visto. Ela tem um grande potencial de crescimento, né? Ela pode chegar até a 2 metros, 3 metros de altura no verão, mas ela é uma planta que ela tem uma característica própria, que é diferente da mucuna. Ela tem uma sensibilidade ao número de horas do dia. Então, se você cultivar uma crotalária juncia, por exemplo, no período de verão, ela vai começar a crescer, crescer, crescer e não para mais. Então, ela pode ficar maior do que uma pessoa, provavelmente vai ficar, e pode até chegar a alturas de 2 metros, 3 metros de altura. Qual o cuidado que a gente tem que ter com isso, né? Se você vai fazer o consórcio com uma crotalária juncia, por exemplo, no período do verão, é importante você ter o cuidado para que ela não sombreie demais a cultura principal. Ela não pode sombrear aquela espécie que você está querendo produzir. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em relação a estratégias de manejo para fazer esse cuidado nesse caso. Mas são excelentes espécies e tem grande potencial para adubação verde também. Uma outra espécie, talvez os mais antigos até conheçam com uma outra finalidade, que não é só a questão da adubação verde, né? É o guandu. Algumas regiões do Brasil chamam de andu, ou o nome científico dele é Cajanus cajan, e aqui a gente tem 2 espécies de guandu. Desculpe, 2 cultivares de guandu. Tem o guandu anão, e ao lado dele tem o guandu fava larga, que está mais à direita aqui da imagem, e ele é bem alto. Então, você vê diferentes formatos da planta, diferentes capacidades de produção de biomassa, mas a diferença dele em relação à crotalária e à mucuna é de que o guandu produz grãos que são comestíveis pelo ser humano, e também por alguns animais, como a galinha. Então, nesse sentido, ele tem uma dupla função. Ele tem tanto a função de adubo verde, como também para a alimentação dos seres humanos ou dos animais. A gente até agora falou de espécies mais conhecidas, mas vai ter algumas espécies que até mesmo os pesquisadores que trabalham na área conhecem pouco. Uma delas é essa que a gente está mostrando aqui agora, é a Flemingia. Todas as espécies que eu mostrei anteriormente, elas têm uma característica em geral. A crotalária, a mucuna, o guandu, elas crescem, passa-se o tempo, pode passar um pouco mais de tempo, mas depois de algum tempo elas começam a florescer e começam também a entrar em senescência, quer dizer, a planta vai secando e todo o nutriente vai migrando para as sementes. No caso da Flemingia, isso é um pouco diferente. No caso da Flemingia, o que acontece é o seguinte: todas as espécies que eu falei antes são leguminosas anuais, ou seja, elas crescem no intervalo de 1 ou 2 anos e depois morrem. A Flemingia, ela vai ter um ciclo de vida maior. Ela começa, às vezes, a formar flores, mas mesmo assim ela continua verde e continua vegetando
e pode ser manejada por meio de roçadas, sem que ela morra. Então, isso é muito interessante no sentido de você ter uma cobertura mais perene do solo e que, ao mesmo tempo, não seja necessário replantar a cada ano. Então, pode ser uma alternativa se você quer, de repente, manter essa adubação verde sem a necessidade de replantá-la ano após ano na sua propriedade. E aqui o que a gente tem é um experimento com diferentes faixas de Flemmingia, em que a gente está avaliando a produção de biomassa dela. Aí vocês podem me dizer o seguinte: puxa, mas eu não queria plantar só a leguminosa, só a adubação verde, né? Eu queria também ter alguma espécie que pudesse me ajudar a produzir, né? ou, de certa forma, a melhorar a qualidade do solo. E aí, de uns tempos para cá, tem se trabalhado também a questão de consórcios de adubos verdes, de forma que, combinando plantas que são diferentes e que têm hábitos complementares, elas podem, ao mesmo tempo que estão melhorando a qualidade do solo, também trazer um maior efeito sobre dessa prática para as culturas posteriores. Um exemplo nesse sentido é o consórcio aqui de uma crotalária, que não é a crotalária junce, é a crotalária ucroleuca, ela tem um porte menor do que a junce, junto com sorgo. E, nesse caso, esse material depois vai ter um material rico em carbono, que é o sorgo, com um material mais rico em nitrogênio, que é a crotalária. Essa mistura dos dois faz com que essa palhada que você corte e depois deposite na superfície do solo consiga também trazer uma liberação mais gradual de nutrientes que vai beneficiar a cultura que vai vir em seguida. Então, muitas vezes, a escolha de uma boa mistura pode ser um fator de sucesso também da adubação verde. E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar da expressão coquetel. O coquetel nada mais é do que uma combinação de diferentes adubos verdes. E nesse caso aqui, por exemplo, a gente tinha um experimento em que a gente foi combinando 2 a 2 espécies, 3 a 3 espécies, até 4 a 4 espécies, para verificar se essa diversidade de espécies dentro do coquetel tinha alguma vantagem ou não para a cultura principal. Um dos tratamentos era esse aqui, do girassol com a crotalária junce. E, em geral, a gente observou que essas misturas, contanto que você tenha um bom desenvolvimento das duas espécies, elas costumam ser mais benéficas do que o cultivo apenas da cultura principal. E eu acho que a gente já está fechando a questão das fotos aqui iniciais, mas muitas vezes a gente pensa em adubo verde e pensa nessas espécies que eu acabei de falar, né? Pensa na crotalária, pensa na mucuna, pensa em outras espécies que você tem que plantar ali. E, na fazendinha, o que a gente tinha observado depois de algum tempo é que algumas áreas, naturalmente, ia se crescendo, quando o terreno ficava em pousio, uma determinada espécie de adubo verde, que é ativo daqui da região, né? E que conseguia, então, cobrir o solo e fazer uma boa adubação verde sem a necessidade de se plantar. É o caso da amileira, ou o nome científico dela é Indigófera hirsuta. E, nesse caso, a gente coloca essa foto mais para pedir a atenção de vocês, porque, às vezes, o adubo verde pode estar na área de vocês já. Mas vocês têm que estar atentos para ver que ela tem que ser manejada e, de repente, ela pode ser aproveitada desde que se dê um espaço para essa planta ser cultivada ali. Bom, depois que a gente falou alguns nomes e tentou apresentá-las para vocês, eu queria também falar um pouco sobre essa questão do tipo de leguminosa, já dá o tipo de manejo que a gente pode fazer. Eu vou só pedir para o Walter para dizer que, se eu estiver indo muito devagar, muito depressa, também, Walter, pode me dar um toque que a gente vai acelerando um pouquinho mais nesse sentido. Ô Espíndola, porque você falou sobre as possibilidades de pergunta durante a sua fala, né? Então, a gente tem aqui o Djalma fez uma pergunta e teve mais uma pergunta aqui que me passou, ou alguém está com a mão levantada e eu não estou vendo. Podemos falar um pouquinho, então, sim, com certeza. Bom, o Djalma perguntou o seguinte: apesar de você não ter citado, né,
ele perguntou sobre o estilosantes Campo Grande, se ele pode ser utilizado como adubo verde em consórcio com milho ou sorgo. Walter, Djalma perguntou, né? Isso. Djalma, você fez uma ótima pergunta, né? E eu vou pedir desculpas a vocês, porque pelo tempo que nós temos aqui, eu foquei um pouco num conjunto de experiências que nós temos mais com as adubações verdes mais conhecidas, né? Mas foi ótima a sua pergunta, Djalma, no sentido de que a gente falar também de que existem outras espécies, como a flemíngia, que têm esse potencial para adubação verde e que são conhecidas como leguminosas perenes. Então, o estilosantes, o calopogônio, o que mais? O Arax pintói, todas essas espécies que eu falei, elas têm uma outro tipo de ciclo de vida, que são aquelas que nós chamamos de leguminosas perenes. Leguminosas perenes, elas têm algumas características em comum. Primeiro, eu já tinha falado lá da flemíngia, lembra? Que ela cresce, ela pode ser roçada de uma forma adequada e depois ela rebrota naturalmente. Isso acontece com todas essas perenes, inclusive o estilosante. A segunda característica importante delas é que várias delas, como você falou, Djalma, são de potencial forrageiro. Então, você tanto pode usá-las para adubação verde, mas em pomares, por exemplo, mas também pode usar para a questão da alimentação animal. Então, tem um mundo de espécies aí que pode ser também utilizada nesse sentido. O Carlos está dizendo aqui, por exemplo, que você pode ainda consorciar braquiária com leguminosas, também é uma possibilidade. E, na verdade, o que a gente vinha conversando aqui antes do início da palestra é de que existe uma grande demanda no sentido da gente entender como essas espécies se desenvolvem bem nas diferentes regiões. É diferente, às vezes, da gente adotar, por exemplo, comprar um saco de esterco, colocar lá na horta e, com certeza, a planta vai responder, né? No caso da leguminosa, a gente tem que saber qual a melhor forma de plantá-la, qual o melhor período. Então, muitas vezes, as informações com relação ao cultivo da leguminosa é interessante no sentido de você estar adaptando o uso dessa prática e ter uma boa resposta. No início, você tinha na década de 70, tinha umas piadas com relação à mucuna, por exemplo, de agrônomos que espalhavam sementes de mucuna junto a agricultores, o agricultor colocava aquilo ali no pomar e como a mucuna crescia muito rápido e começava a subir nas plantas, o agricultor depois nunca mais queria ver a cara do extensionista que sugeriu aquilo ali. Então, a importância de reconhecer qual a espécie é mais adequada para o tipo de cultivo e qual a melhor forma de cultivo é um segredo, é um desafio no sentido de como manejá-la dentro desse sistema, principalmente para a questão da agricultura orgânica ou agroecológica. Desculpe, Walter, acho que eu falei demais, mas se tiver mais alguma pergunta, a gente fica aqui à disposição. Tem o Demétrio fez outra pergunta aqui. Você consegue acessar o chat, Espíndola, para lê-la? Não, né? Aqui, só um minuto. Que é uma pergunta bem comprida. Então, vamos lá. Demétrio, deixa eu ir aqui, então. Só um instantinho. Djalma. Walter. CVP. Eu posso ler, se você quiser. Por favor, porque eu não estou achando aqui o Demétrio, se ele quiser falar também, Demétrio, mas eu vou ler para você. O Demétrio Padilha, da Agricultura, ele falou assim: estou preparando uma área para plantio de morangos em março de 2022, quer dizer, para o ano que vem. Nesta área foi semeado aveia em 2020, incorporada ao solo depois dela já seca. Agora, em março de 2021, fiz o plantio da ervilhaca, que está nascendo, e penso semear crotalária júncia no verão. Gostaria de saber se está correto esse procedimento para o futuro plantio do morango em março de 2022. Então, primeira vez ele utilizou aveia, incorporou, depois a ervilhaca,
e quer plantar crotalária, Júcia. Não sei se deu para ouvir. Deu sim. Muito obrigado, Leila. Demétrio, eu acho que você está num bom caminho, porque o que você está fazendo, na verdade, né? Você está alternando espécies que produzem muito carbono, e são ricas em carbono, como no caso da aveia, né? E essas espécies como essa vão ter um efeito grande na questão da matéria orgânica do solo, no sentido de fornecer mais carbono para o solo. Só que, quando a gente coloca um material muito rico em aveia, sem o equivalente de nitrogênio, é possível que, num primeiro momento, ele leve à imobilização de nutrientes do solo e uma menor disponibilidade deles para a cultura principal, né, que no caso seria o morango. Então, quando você terminou de trazer a aveia e na sequência plantou a ervilhaca, ou vai plantar agora, no caso, que você está falando da crotalária, você vai estar adicionando sobre esse material da palhada da aveia um material rico em nitrogênio e, provavelmente, isso vai trazer uma maior disponibilidade de nitrogênio e outros nutrientes para o morango. Só um detalhe, Demétrio, que aí eu acho que é importante a gente alertar para os colegas, né? Às vezes a gente fala em adubação verde e pensa que o adubo verde ele resolve todos os problemas de fertilidade do solo. Eu não conheço o seu solo. Agora, a gente sempre recomenda para os agricultores que vão começar a fazer um plantio de adubação verde ou de qualquer outra cultura, que façam também a análise do solo. Por quê? Porque o adubo verde ele vai ter dois efeitos com relação aos nutrientes do solo, né? Ele pode trazer uma grande quantidade de nitrogênio, porque ele tira esse nitrogênio do ar com a ajuda de bactérias fixadoras de nitrogênio que se associam às raízes dele e passa esse nitrogênio para a leguminosa, que quando é cortada, ela disponibiliza isso no solo. Ela também consegue retirar fósforo, potássio, cálcio, magnésio que você tenha no solo, concentra na planta e, quando cortada, ela também libera esses nutrientes. Só que isso funciona muito bem se você tiver um solo rico em nutrientes. Se você tiver um solo com poucos nutrientes, não adianta plantar o adubo verde e você esperar que ele vai trazer fósforo para o solo, que ele vai trazer potássio, porque esses nutrientes não existem naquele solo. Então, muitas vezes, uma boa prática que pode ser associada com a questão da adubação verde é a necessidade, de repente, de você fazer uma adubação prévia para você garantir que você tenha um bom nível de fertilizantes, de nutrientes no solo, e que esses nutrientes possam ser ciclados depois pela cultura principal. Bom, teria mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Por enquanto, não? Então, vou pedir licença a vocês para a gente voltar para a nossa conversa, ali com a apresentação, e se aparecer mais alguma questão, aí eu já peço para o Walter para ir chamando a atenção da gente, a gente para um pouquinho e conversa mais um pouco. Tá bom? Ok, combinado. Bom, então, obrigado. Então, nesse caso, falamos aqui de diferentes, apresentamos as leguminosas, né, e os adubos verdes, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formas que eles podem ser utilizados nas propriedades. Uma dessas formas mais comuns que a gente vai ver na literatura, vai ouvir as pessoas falando isso aí desde décadas atrás, tem gente que fala até que já existia essa prática lá na época do Império Romano, é a questão do uso de adubos verdes associado à questão de rotação de culturas, ou seja, plantou o adubo verde, cortou, incorporou ao solo ou deixou em cobertura, e depois disso, fez então o plantio da cultura principal, que pode ser um milho, pode ser uma hortaliça, e etc. Mas, geralmente, nesse caso aqui, a gente está falando de culturas anuais. E um exemplo, para ficar mais claro para vocês, essa é uma foto aqui do estado do Rio, aqui na região de Avelar, onde foi plantada a crotalária. Aqui a gente está vendo ela toda florida, num porte menor. E essa crotalária, então, cresceu até uma certa época, que é a época do florescimento, foi feito o corte dela, e, na sequência, fez o plantio do brócolis, sobre a palhada da crotalária. Uma característica da crotalária que a gente não tinha falado para vocês ainda, é de que a maioria dessas plantas, dessas leguminosas, elas são tenras,
elas conseguem se decompor rapidamente. Só que no caso da crotalária, ela tem uma haste que tem uma maior quantidade de carbono. Então, a folha dela se decompõe rapidamente e fornece nutrientes para o solo e para as plantas. Mas a haste, muitas vezes, faz essa cobertura mais difícil de decompor. E isso é útil quando a gente fala, por exemplo, em termos de plantio direto, quando a gente quer que esse material cubra o solo por mais tempo e favoreça, então, a retenção de umidade e a proteção do solo contra a erosão. Nesse caso aqui, por exemplo, as mudas de brócolis foram plantadas em cima da palhada da crotalária. E a gente vê que até depois que o brócolis já está numa fase mais ligada à produção, a crotalária continua ali protegendo o solo e evitando os problemas que a gente já vê, às vezes, de um solo muito descoberto. Aí, nesse caso, foi feito, naquela área ali, um experimento com diferentes tipos de cobertura, né? Tinha um tratamento que era a vegetação espontânea, era o mato que estava crescendo ali, que nesse caso até tinha uma boa qualidade, e a gente vê que ele conseguiu manter um bom padrão de produção associado com a adubação orgânica também. Tinha o sorgo, em que você tinha, o sorgo, para quem não conhece, é uma gramínea, e ele se decompõe mais lentamente e tem a necessidade também de você fazer uma adubação orgânica para fornecer o nitrogênio para a cultura principal. Tinha um outro tratamento que é a crotalária júncia, aquela leguminosa que a gente já falou para vocês, que cresce muito e que acabamos de mostrar a foto da palhada dela ali junto com o brócolis. E tinha ainda a possibilidade da gente misturar crotalária júncia com sorgo. E é muito difícil da gente apostar qual dessas espécies vai ser a melhor. Em geral, a melhor vai ser aquela que adequar a decomposição do adubo verde com o crescimento da cultura principal. Ou seja, na medida que a planta vai crescendo, ela vai tirando nutrientes na medida em que o adubo verde vai liberando. E, nesse caso, a espécie que a gente viu que foi o melhor crescimento e a melhor produção do brócolis foi justamente a crotalária júncia solteira, ou seja, ela foi cultivada ali, cresceu bastante, foi roçada, e esse material, então, permitiu que fosse feito um maior desenvolvimento do brócolis naquela área. Aí vocês podem me dizer o seguinte, mas eu não queria só plantar e ficar com o meu terreno parado muito tempo, só com a crotalária, ou com outra leguminosa qualquer. Eu queria que essa crotalária ficasse junto com alguma cultura anual. E, no nosso caso aqui, nós trabalhamos muito com a questão de hortaliças, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês em relação a hortaliças que se desenvolvem bem com essa questão do consórcio. Então, alguns exemplos, né? Qual é a característica de um bom consórcio, de uma boa mistura de plantas entre hortaliças e leguminosas, ou hortaliças e adubos verdes? A primeira coisa é que o adubo verde, ele melhora o solo, mas ele não pode competir, ele não pode piorar o desenvolvimento da hortaliça que está consorciada com ele. Nós tivemos um colega aqui de trabalho que foi um dos pioneiros nessa linha aqui com adubação orgânica, com adubação verde e agricultura orgânica, que talvez alguns de vocês tenham conhecido, que é o Dejair Lopes de Almeida, e ele sempre falava para a gente, olha, a adubação verde é muito importante. Agora, quando a adubação verde está começando a atrapalhar a cultura principal, a hortaliça, não tem a pena de você chegar lá e cortar o adubo verde, porque senão depois você vai acabar perdendo a sua produção. Então, nesse caso, é importante que a gente saiba como fazer o manejo, e o manejo passa tanto pela necessidade ou não de cortar o adubo verde em algum momento, como também passa pela necessidade de você escolher uma planta que seja apropriada para o consórcio. Então, mais uma vez nesse caso, que plantas que seriam importantes, por exemplo, para a gente pensar no consórcio com o pimentão, por exemplo? De preferência, leguminosas que tenham um hábito mais ereto, ou seja, que cresçam verticalmente em relação ao solo. Aqui a gente, por exemplo, tem a crotalária, que está sendo consorciada ali no fundo com o pimentão.
a gente poderia também pensar no guandu. Só que o guandu, ele cresce um pouquinho mais devagar do que a crotalária. Então, se você quer que uma planta cresça rápido, corte ela logo e acrescente ela como adubo verde antes dela começar a atrapalhar o crescimento do pimentão, então talvez a crotalária fosse uma melhor espécie nesse sentido. E é o que foi feito nessa área aqui, em que o pimentão foi consorciado com crotalária júncia e teve bons resultados nesse sentido. Uma outra espécie que vai bem nesse consórcio com a crotalária, para nossas condições aqui, é uma espécie muito bem sucedida, é o quiabo. Então, a mistura do quiabo com a crotalária acaba sendo um bom casamento, e aí o segredo desse bom casamento passa pela questão do manejo. Só para exemplificar melhor o que a gente está falando em termos de manejo, né? Quando eu tenho a crotalária, eu posso fazer 2 tipos de manejo diferentes nela. Eu posso cortar a crotalária bem perto do solo, só que quando eu corto ela quase no nível do solo, que é o que a gente chama aqui de roçada, a planta não cresce mais. Então, você vai ter um corte da crotalária uma vez, o resíduo dela vai cair ali no solo, vai se decompor, e para você ter a crotalária de novo, você tem que plantá-la no ano seguinte, mais uma vez. Tem uma outra forma de manejo, que ela cai bem também nessas questões de consórcio, que é o corte que a gente chama de corte da meia altura da planta, ou seja, mais ou menos a uns 50, 60 centímetros de altura, e naquela altura ali você vai com o facão ou com a katana e vai cortando a planta e depositando esse material ao solo. Qual é a diferença disso para aquele material que foi roçado? A gente chama essa parte de poda, de crotalária podada. A diferença da crotalária podada para a roçada está no fato de que quando você corta a planta a meia altura, com a poda, ela consegue rebrotar, no caso da crotalária, e ter uma segunda produção de adubo verde, sem necessariamente você ter que fazer um outro plantio. Então, nesse caso aqui, que nós temos nesse experimento, a gente fez 3 tratamentos diferentes. Plantou o quiabo sozinho, solteiro, né, que é o monocultivo, plantou a crotalária junto com o quiabo nas entrelinhas e roçou ao nível do solo e deixou esse material depois decompondo ali sem rebrotar. E no verdinho, que é essa coluna aqui mais da direita, nós fizemos primeiro aquela que a gente chamou de poda, ou seja, cortou na metade da altura da crotalária e deixou ela rebrotar. E quando chegou um pouco mais à frente no ciclo do quiabo, nós cortamos definitivamente esse material rente ao solo e aí ele não cresceu mais. E o que se observou então? Quando você faz o manejo da crotalária roçada, ela já consegue aumentar a produtividade do quiabo em relação àquele quiabo que está sem adubação verde. Passou de 31 para 34 toneladas por hectare. Mas quando você faz o manejo com a poda e a roçada, é como se você estivesse fazendo 2 adubações verdes com a mesma planta. E aí, nesse caso, você aumenta ainda mais o potencial de produção da planta consorciada, passando de 31 toneladas por hectare para 37 toneladas por hectare com esse manejo. Bom, falamos de consórcios, né? Tem alguns tipos de consórcios que são mais específicos. E quando a gente fala dos consórcios ali do quiabo, do pimentão, a gente estava falando em manter o mesmo espaçamento que tradicionalmente se usa para o quiabo ou para o pimentão, e nas entrelinhas a gente entrava com a crotalária. Com essa modalidade que a gente está falando aqui, do cultivo em faixas, a gente está falando de aumentar um pouco mais a distância entre as faixas das leguminosas, deixando mais espaço para a cultura principal, e, nesse caso, a gente teria esse tipo de arranjo aqui. Aqui a gente tem linhas com guandu que estão nas laterais, e, no meio, o colega onde fez esse experimento, que é lá em Bom Jardim, no Rio de Janeiro, conseguiu cultivar 3 linhas de inhame, alguns chamam de
Cará. Não, a gente não chama de cará, a gente chama, desculpa, eu esqueci o nome realmente agora, mas o inhame aqui no Rio, eu vou falar o nome científico só para aqueles que conhecem saberem, é a Colocasia esculenta. É um tubérculo que você faz uma sopa deliciosa com ele, e nesse caso, a gente então conseguiu fazer bem o desenvolvimento dele nesse espaço aqui. Qual a vantagem desse sistema aqui para o inhame? O inhame aqui nas nossas condições, dependendo da época do ano, ele consegue ter alguns problemas muito sérios em relação à questão de queimadura de folhas. Então, o consórcio com o guandu conseguia não só fazer com que ele ficasse com um bom fornecimento de nitrogênio também, na medida em que ele ia sendo manejado, mas também proteger as folhas do inhame no sentido de evitar queimas mais fortes com a radiação solar e perda de produção por conta disso. Foi bom ter falado. O Renato falou sobre taro, é o outro nome? É o taro, desculpe, é isso mesmo. E taro é um nome mais trazido pelo pessoal de São Paulo, né? Mas aqui no Rio a gente quase fala em taro, ninguém sabe o que é. Fala aqui em inhame e as pessoas já sabem o que é. Mas em algumas regiões, principalmente quando a gente vai ver em publicações científicas, tem tido uma tendência para usar mais a expressão taro do que inhame. Então, não sei como é que é aí em Minas, mas por aqui a gente continua chamando de inhame de qualquer jeito. Eu não conheço esse taro, não. O Espíndola, a Tatiana perguntou o seguinte: qual a diferença do corte à meia altura da Crotalária júncia antes da floração, durante ou depois da produção de semente? Tatiana, ótima pergunta, né? Desculpe, vou ter que voltar aqui um pouquinho. Mas enquanto a gente vai procurando aqui a imagem, vamos falando aqui um pouquinho sobre a sua pergunta, Tatiana. Qual é a diferença da gente estar, então, cortando uma planta como a crotalária antes da floração, durante a floração ou após a floração? A flor, ela é um momento decisivo na vida dessas plantas, né? Então, se a gente está fazendo um corte da leguminosa antes da floração, quer dizer que aquela planta vai estar muito tenra, ela vai estar com uma relação entre carbono e nitrogênio bem baixa, e isso significa que rapidamente ela vai estar se decompondo no solo e liberando nutrientes para as plantas. Isso é uma primeira situação quando a gente, às vezes, corta antes da floração. Quando é que isso pode acontecer? Principalmente quando a gente planta ela no verão, porque se a gente for plantá-la no verão e esperar ela florir, ela vai ficar tão alta que, às vezes, é difícil de você fazer um manejo, principalmente em relação à questão do consórcio. Tem a situação em que você vai fazer o plantio e ela começa a florescer. Isso geralmente quando está chegando aqui nas condições do Rio de Janeiro, acredito que é em Minas também, perto do período de outono, no final do inverno, início do outono. E aí, nesse caso, o que vai acontecer, né? Ela vai estar, em geral, com uma capacidade grande de produção de biomassa e também ainda vai estar conseguindo liberar nutrientes de uma forma adequada para as plantas. Passou da época da floração, o que vai acontecer com ela e com qualquer outra planta, né? Ela deixa de ter flores e começa a formar frutos. Quer dizer, que no caso da leguminosa, são as vagens. O mesmo tipo de vagem que às vezes a gente vê em ervilha, em feijão, as leguminosas também formam. E como toda planta que vai formando essas vagens, ela vai começando a liberar todo o nutriente que ela tem na parte verde para as sementes. Nesse caso, então, se o seu objetivo não é formar sementes, o ideal é que você corte a sua leguminosa para adubação verde até a época da floração. Depois dessa época, ela vai começando a perder os nutrientes que tem ali acumulados na biomassa e vai transferir esses nutrientes, então, para as sementes. Daí a importância de você saber o que você quer fazer. Se você quer produzir sementes, e aí você tem que esperar naturalmente a produção. Se você quer manejar ela de uma forma que você vai cortar antes
do período da floração, ou se você vai aguardar pela floração e tirar o máximo de nitrogênio que você puder daquela planta, como adubo verde. É isso, Walter. Bacana. Vamos continuar, Espíndola, então. Podemos continuar? Então vamos lá. Walter, a gente se anima aqui também. Se estiver ultrapassando muito o horário do pessoal aí também, é só avisar que a gente dá uma acelerada aqui, então, na apresentação. Bom. Não são 9 ainda? São 9. Está acabando também já. Mais uns 10 slides só. Pessoal, então, falamos aqui do inhame com guandu, né? E até agora, o Djalma tinha perguntado sobre leguminosas perenes, né, como estilosantes. O estilosante está no meio do caminho entre a mucuna e uma árvore. Ele pode se formar um arbusto, por exemplo, e ter um material um pouco mais resistente à decomposição quando comparado com a mucuna. Agora, é possível também que, principalmente em sistemas agroflorestais, a gente utilize outros tipos de leguminosas, que são as leguminosas arbóreas. E as leguminosas arbóreas, elas têm uma grande capacidade de mudar o ambiente. Aqui, por exemplo, a gente tem a gliricídia. A gliricídia não é uma árvore aqui do Brasil, ela veio lá da região da Costa Rica, ali da América Central. Não passou o slide, Espíndola. Não passou? Poxa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, então. Desculpe, só um minuto. Só um instante. Agora passou. Passou? Que bom. Todo mundo está vendo a gliricídia aí, então? Sim, ok. Ótimo. Então, o que foi feito aqui nessa área, né? Essa planta, essa árvore que vocês estão vendo aqui, ela não é aqui da nossa região, nem é do Brasil, mas ela se adaptou muito bem nas condições aqui da região sudeste do Brasil. E ela vai muito bem aqui no nosso estado, até mais ou menos uns 600 metros de altitude, 700 metros, e consegue produzir bem a biomassa dela e se desenvolver bem ali. Qual é a utilidade que nós temos usado para ela aqui? Ela se presta muito bem para a utilização em sistemas agroflorestais, ou seja, sistemas que você combina árvores com espécies cultivadas. Aqui, por exemplo, a gente tem um sistema agroflorestal bem simples, né? Que são fileiras de gliricídia, espaçadas de mais ou menos 4 metros entre cada planta, e entre essas fileiras, uma horta, que está sendo conduzida aqui, nesse caso, com alface, mas poderia também ser outras espécies de hortaliças que estão cultivadas ali. Para as nossas condições, esse manejo é muito interessante, porque quem já veio aqui em Seropédica, principalmente na época do verão, sabe que aqui a gente tem duas épocas bem distintas, né? Tem um verão muito quente e chuvoso, e tem um inverno que é mais seco e com temperaturas um pouco mais amenas, mas que não dura muito tempo. Então, o período que a gente tem para cultivar as hortaliças aqui, geralmente está no período de outono e inverno. E nesse período, então, a gente consegue ter esse tipo de consórcio aqui, em que a gente tem a gliricídia consorciada com as hortas, e a gliricídia não vai ficar bem comportada como está aqui para sempre, não. Ela vai, na medida que vai chegando mais perto do verão, depois ela vai crescendo e vai fechando esses caminhos que estão aqui para a horta. Então, se vocês chegarem aqui no início do verão, é possível que vocês vejam já essa área totalmente sombreada, e aí, nesse caso, a gente teria que fazer uma poda dessa gliricídia. A poda significa cortar esses galhos que estão aqui a partir da bifurcação da planta, e separamos folhas e ramos mais finos para usar como adubo verde na área cultivada, e galhos mais grossos a gente utiliza depositando eles ao longo da linha de plantio da gliricídia, para ir, de certa forma, se decompondo e não atrapalhar o cultivo das hortaliças. Além da questão do fornecimento de nutrientes, esse tipo de manejo também é interessante, porque ele vai criando um microclima
um clima mais adequado para o cultivo das culturas que a gente tem interesse ali. Além disso, não sei se vocês conseguem ver, mas essa área que a gente está cultivando aqui, ela é muito arenosa. Não é à toa que aqui em Seropédica a gente tem uma associação de produtores de areia. Terrenos como esse muitas vezes são utilizados para extração de areia. E, nesse caso, a gente precisa não só de aportar nutrientes ao solo, mas também de aportar matéria orgânica que vai ficando no solo com o passar do tempo. E quando a gente coloca materiais como a glicídia, como leguminosas arbóreas, elas conseguem não só incorporar nitrogênio, que vai ser utilizado pelas plantas, mas também conseguem incorporar carbono, que vai trazendo matéria orgânica para esse solo também. Então, essa é uma das grandes vantagens da utilização de árvores nesse tipo de sistemas também. Bom, algumas vezes a gente tem áreas pequenas em que, perto da área da horta, é possível cortar a planta que vai se utilizar sem fazer a adubação verde no terreno, mas em áreas próximas, né? Por exemplo, a gente pode plantar uma árvore, cortar a árvore, deixar as folhas secarem e usar como cobertura morta. Então, essa é a ideia desse tipo de modalidade que a gente vai estar mostrando para vocês agora. Aqui, por exemplo, a gente pegou um exemplo para vocês, que é o cultivo do guandu, que depois de cortado vai gerar um tipo de cobertura morta. E queria mostrar para vocês um resultado de um experimento no qual nós combinamos diferentes tipos de coberturas e o seu impacto sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é a questão de que nas nossas áreas de horta é muito comum a presença de tiririca. E tiririca, para quem conhece horta, sabe que é um problema no sentido de que ela tem uma grande capacidade de multiplicação, né? E, ao mesmo tempo, é difícil de controlar. Você até pode, com o sombreamento do terreno, evitar que ela cresça durante um certo tempo, mas depois que você tira o sombreamento, ela volta com toda a força. Então, aqui, o que a gente teve nesse caso? Nós combinamos diferentes tipos de cobertura do solo, coberturas mortas, e comparou todas elas com um terreno que não estava coberto, que a gente chamou de sem cobertura. Nesse caso, todas elas, de certa forma, seja bagaço de cana, palha de bambu, capim-elefante, mucuna, crotalária, guandu, eritrina, glicídia, todas elas conseguiram controlar bem melhor do que no terreno sem cobertura a tiririca. Então, a gente não vê grande diferença, às vezes, entre uma leguminosa, que estão em verde, ou uma gramínea, que está em amarelo. Quando é que vai aparecer o efeito maior da leguminosa nesse caso, né? As duas são eficientes com relação à questão do controle do mato. Mas, quando a gente entrava, então, com a cultura principal, que é a alface, nesse caso, a gente verifica que aquelas coberturas de verde, que são as leguminosas, foram muito eficientes no sentido de promover maior desenvolvimento da alface. Por que isso? Porque a alface é uma cultura que responde bem à adubação nitrogenada, e o adubo verde vai trazer justamente a leguminosa vai trazer justamente esse nitrogênio derivado da fixação biológica de nitrogênio, então. Nesse caso, a gente viu, então, a vantagem de algumas espécies, mais uma vez a crotalária despontou ali como uma espécie que promoveu maior produção da alface, mas a gente vê bons resultados também com a mucuna, com o guandu e com outras leguminosas, então. Bom, pessoal, a gente está chegando no final da apresentação, né? Eu não queria ficar indo muito além disso. Vou pedir desculpas a vocês, porque faltou um slide na tentativa de ficar montando aqui, e que eu acho que vale a pena a gente também falar para vocês sobre isso, antes de falar dos desafios. A gente falou muito sobre um processo que eu não sei se todos vocês conhecem, que é a fixação biológica de nitrogênio. Aqueles que não conhecem, vocês podem imaginar o seguinte: a leguminosa não consegue trazer esses benefícios para o solo sozinha. Ela faz uma parceria com micro-organismos que existem no solo, e que são bactérias, se associam às raízes delas
e as bactérias conseguem retirar o nitrogênio do ar e passar para a planta, para a leguminosa. Na medida em que a leguminosa, então, for cortada ou ela vai morrendo, ela vai, então, depois depositando os seus resíduos no solo e vai liberando novamente esse nitrogênio. Então, na verdade, a fixação biológica de nitrogênio é essa capacidade que a leguminosa tem de fazer parceria com bactérias do solo e retirar nitrogênio do ar. Aí vocês podem me dizer, mas não tem nada que eu possa fazer para ajudar nesse processo? Tem. Às vezes, se a gente nunca plantou uma leguminosa numa determinada área, é possível que você tenha que dar uma mãozinha para que esse processo da fixação biológica aconteça. E essa mãozinha, na verdade, é você conseguir uma amostra de inoculante, que é um insumo que é disponibilizado por alguns laboratórios, e que esse inoculante ele vai trazer a bactéria mais adequada para cada leguminosa, e esse inoculante pode ser misturado com a semente da leguminosa no momento do plantio, e quando você vai fazer o plantio da leguminosa, então, seja ela feijão, seja adubo verde, ela vai levar consigo para o plantio já essa bactéria fixadora, e a chance dela fazer a fixação de nitrogênio é muito maior quando a gente faz essa inoculação, pelo menos numa vez em relação ao solo. Então, feito esse parêntese, né, a gente queria fechar, então, falando para vocês de que, embora a gente tenha falado muito do aspecto positivo dessa prática, mas a gente tem que ser bastante sincero com vocês de que ainda existem desafios para isso, tanto para quem trabalha com pesquisa, como também com quem trabalha com a questão da produção e da extensão rural também. O primeiro desafio, que foi, a gente estava conversando um pouquinho aqui com a professora Leila e com o Walter antes de começar, é de que, às vezes, o agricultor não encontra fácil a semente do adubo verde, né? Ele pode ir na loja, aí, numa determinada região, e não encontrar a semente que ele quer. Então, qual é a solução, às vezes? Além da possibilidade de comprar a semente, também existe a possibilidade de que esse agricultor, uma vez que ele conseguiu as sementes pela primeira vez, ele consiga separar uma pequena área da propriedade e faça, então, o cultivo dessa planta, não para fazer a adubação verde, mas para fazer a produção de sementes. E, nesse caso, ele deixaria a planta lá no campo até a época em que ela formou a vagem, colheria essas sementes e poderia plantar no ciclo seguinte. Associado com essa baixa disponibilidade, ou como uma consequência disso, muitas vezes existe um alto preço de sementes também. Assim, quando o agricultor encontra a semente de uma leguminosa, ele pode ter que pagar um alto preço por ela, né? Por isso que, às vezes, é interessante, quando você tem uma associação de produtores que está interessado em usar essa prática, de repente que alguns agricultores possam até mesmo se especializar na produção de sementes que possam ser comercializadas ou possam ser trocadas com outros agricultores também. Isso pode ser uma estratégia para que a gente viabilize essa prática numa determinada região. Os pesquisadores costumam usar uma expressão que eu não sei se vocês estão acostumados com ela. É a questão da pesquisa adaptativa. Tudo isso que a gente falou aqui para vocês foi tirado aqui da realidade do Rio de Janeiro, seja na região da Baixada Fluminense, seja na região mais serrana ou na região do Médio Paraíba. E aí vocês podem me perguntar, mas será que isso vai bem aqui na minha região, em Minas? E aí eu vou responder para vocês. Pode ir, mas é interessante que se faça, primeiro, que se busquem informações junto com pesquisadores, ou junto com extensionistas, ou com quem já usou essa prática, para saber a melhor época de plantio, para saber que espécies foram bem ali. E se não existe informação nenhuma, a recomendação que geralmente a gente faz para o agricultor que quer experimentar é que ele geralmente não comece plantando toda a área dele com uma única espécie, né? Que ele faça pequenas experiências, comece plantando uma área pequena, tente buscar a melhor recomendação para a sua região
e a partir daí ele vai aprendendo e ganhando mais confiança com isso, para que no ano seguinte ele possa usar com mais propriedade essa prática. Devido a todas essas dificuldades, ainda existe uma adoção muito pequena da prática pelos agricultores, embora eu pessoalmente acredite que ela tem um potencial tremendo, principalmente para agricultores que estão interessados na questão da agricultura orgânica e da agroecologia. E como foi falado por um dos participantes aqui, se eu não me engano, o colega de Pelotas, dependendo da região onde a gente está, do tipo de solo, é essencial que se adote práticas como essa que produzam biomassa, que adicionem biomassa ao solo e que favoreçam não só a questão da produção, mas também a questão da vida no solo. E por isso tudo, a gente acredita que é uma prática que mereça se pensar com bastante carinho e se experimentar ela mais para o futuro. Pessoal, não queria ficar falando aqui a noite inteira, né? Queria deixar vocês à vontade para fazerem mais alguma observação, algum comentário, e dizer que a gente geralmente termina essas apresentações fazendo um convite para vocês, né? Eu vou fazer um convite mais de longo prazo. Eu sei que agora ninguém está podendo fazer visita, ninguém está podendo sair por causa da pandemia, mas a gente espera do fundo do coração que essa situação não dure por tanto tempo assim. Então, quem sabe, quando a gente se encontrar, de repente, no ano que vem, em outro ano, e vocês quiserem, de repente, fazer uma visita para a gente aqui na Fazendinha, vai ser um prazer recebê-los e mostrar um pouco dessas práticas ao vivo e a cores por aqui também. E queria dizer que foi um prazer estar aqui falando com vocês, e se vocês tiverem mais alguma consideração, a gente está aqui para ouvi-los agora, então. Muito obrigado, e eu retorno a palavra aí para o Walter, então. Luiz Espíndola, obrigado, não tem como agradecer. Fantástico, eu acho que isso realmente só engrandece o nosso encontro aqui, trazer alguém com tanta vivência e experiência como você. Então, é uma satisfação mesmo. Bom, eu tenho aqui uma pergunta da Tatiana Mascarenhas. Ela perguntou o seguinte: gostaria de saber sobre o uso da adubação verde para a descompactação de solo argiloso. Como é o preparo e o manejo? Tatiana, tem algumas espécies que elas têm uma capacidade de, com a própria raiz, de repente, conseguir fazer algum trabalho de descompactação do solo. E existem trabalhos que mostram isso, por exemplo, com relação ao guandu. Então, nesse caso, é importante buscar o período mais adequado para o plantio, né? E fazer o cultivo com espécies como o guandu, que consigam ter um pouco desse impacto na descompactação do solo. E se você tiver interesse, depois a gente pode até tentar passar algum material para você nesse sentido, mas eu acho que passa muito pela escolha da espécie mais adequada nesse caso. Eu vou deixar o microfone aberto para quem quiser falar, fazer algum comentário, agradecer, só adiantando que o nosso evento está sendo gravado, né? E daqui a uma semana, talvez duas, a gente já tem esse link para acessar a palestra do Espíndola. Alguém quer fazer algum comentário, pergunta? Fique à vontade. Alô, eu gostaria de agradecer o convite ao Walter, agradecer ao Espíndola pela excelente palestra. Eu gostaria de saber se seria possível um outro assunto, que estamos falando de adubação verde, eu gostaria de saber um pouco sobre composto orgânico. Júlio, vou falar, mas o Walter vai poder complementar junto com a professora também, até com outros nomes, né? Aqui onde a gente trabalha, na Fazendinha, a gente tem alguns colegas que trabalham mais com o tema de fertilizantes. A gente pode fazer uma ponte com eles, principalmente com o Marco Antônio, e com certeza eu acredito que ele teria o maior prazer de estar aqui com vocês em outra ocasião, conversando sobre a questão de compostagem também. Se vocês tiverem interesse, é só dar um toque pelo Walter ou pela Leila e a gente faz essa ponte para vocês, tá bom? Sim, com certeza. É um assunto... Muito obrigado.
É um assunto realmente muito importante e que realmente vale um tempo maior para a gente conversar, né? E como eu passei o seu e-mail e como está na tela, né, o e-mail do Espíndola, pode ser feito também o contato direto, né? Porque eu acho que isso é importante também. Um dos nossos grandes, vamos dizer, benefícios, né, desse encontro é essa interação, né, essa aproximação da pesquisa, da extensão do agricultor, da agricultora. Então, é sempre importante que vocês se sintam à vontade, porque realmente esse é um dos objetivos do nosso encontro, né? Mais alguém quer fazer um comentário, perguntas? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Meu nome é Cristina, trabalho na matéria do Projeto Jaíba. Doutor Espíndola, nessas pesquisas sobre adubação verde, foi feita alguma coisa sobre ação nematicida de alguma dessas plantas? E também algum trabalho com leucena? Cristina, obrigado pela pergunta, né? E talvez alguns de vocês conheçam um livro que ele foi lançado na década de 90 sobre adubação verde no sul do Brasil. Era na época em que eu estava na universidade, esse livro era um clássico e ele trazia alguns resultados ligados a essa questão do uso de nematóides, né? Desculpe, ao controle de nematóides com adubação verde. E existem diversas espécies que têm esse potencial. Agora, não dá para generalizar, no sentido de que dizer que todo adubo verde combate nematóides. Alguns, inclusive, podem aumentar o número de nematóides numa determinada área. Com a nossa experiência aqui na Fazendinha, a gente tem verificado, por exemplo, que a crotalária ela tem um pouco desse efeito no sentido de reduzir o número de nematóides numa determinada área, né? E crotalária júncia. E, nesse caso, ela pode ter um pouco de efeito que interessa nesse sentido. Agora, com relação à segunda parte da sua pergunta, com relação à questão da leucena, houve uma época em que a leucena era muito propagada como uma espécie com potencial para a questão de adubação verde. E, com o passar do tempo, algumas áreas, principalmente aqui no estado do Rio, começaram a sofrer um pouco com a questão do manejo inadequado dessa espécie, porque uma vez que você deixava a leucena em algumas áreas aqui fazer como se fosse uma área para um sistema agroflorestal, ela começava a produzir flores e tinha uma capacidade de semeadura muito grande também. Então, algumas pessoas, principalmente ligadas a movimentos ambientais, começaram a questionar um pouco o uso dessa espécie sem qualquer tipo de manejo que evite o florescimento e a disseminação das suas sementes, que podem fazer um grande estrago ambiental se não forem manejadas adequadamente. Ela tem o seu potencial, sim, mas é importante manejá-la de forma a evitar a disseminação de sementes de uma maneira muito intensa na área cultivada. Aqui na região central de Minas Gerais, Belo Horizonte, Sete Lagoas, a leucena é um problema. Ela ocupa beira de estrada, beira de rio, e realmente ela é difícil o controle, a semente tem muita dormência, né, Espíndola, e ela pode germinar a qualquer época do ano, e não é só em um ano, né? Então isso vira aí um estoque de semente muito grande e realmente acaba afetando as outras espécies nativas, né? Então, assim como a mucuna também tem dormência, a semente demora a germinar às vezes, então o adubo verde ele traz esse desafio, né, Espíndola? Não é simplesmente igual ao adubo químico ou um defensivo, um agrotóxico que a gente aplica e pronto, o efeito já está garantido. A leguminosa ela precisa de uma atenção maior, né? Então, é uma agricultura da atenção, do cuidado, né? Não é aquela agricultura em que a gente simplesmente pensa num produto, né? E esquece que existe um processo, né? Vários processos envolvidos. Exatamente, Walter.
Acho que você foi no cerne da ideia da adubação verde, né? Por isso, às vezes, alguns agricultores têm um pouco mais de dificuldade na adoção da prática, porque não é simplesmente seguir uma receita de bolo. Você tem que, de certa forma, observar e aprender a como manejar aquela planta dentro da sua realidade que você vai ter no campo. Esse talvez seja o maior desafio para quem tem interesse nessa questão da adubação verde. Eu gostaria de fazer uma pergunta, José Antônio. Pois não, Cristiane? Primeiro, te parabenizar, foi uma apresentação, assim, riquíssima, muito didática, muito clara, muito sensata, bacana demais. Acho que todo mundo aqui aproveitou demais. Obrigada. E outra é perguntar sobre a queridinha do Walter, né, que acaba sendo a nossa queridinha também, né, a Cratilha Argentea. O que você tem para nos dizer, assim, vocês já fizeram algum plantio experimental lá em Seropédica? Olha, Cristiane, muito obrigado pela pergunta, né? Obrigado pelo elogio. Queria dizer também que foi um prazer estar aqui com vocês, né? E a gente até, Cristiane, já recebeu alguns presentes aí do Walter, fez algumas experiências aqui com a Cratilha, né? Mas a gente costuma brincar de que tem algumas espécies que têm o seu especialista, né? Então, o que nós verificamos aqui foi de que a Cratilha, ela tem ido bem aqui na nossa região também, né? E, embora ela não conseguiu desbancar, por exemplo, uma crotalária, a crotalária continua sendo uma espécie que se desenvolve muito bem aqui nas condições e tudo, mas eu vou ter a humildade de chamar o Walter para ajudar nessa resposta aqui também, porque ele conhece muito mais de Cratilha do que eu nesse sentido. Então, eu queria deixar o Walter à vontade para complementar, falar para as pessoas que não conhecem bem essa leguminosa, o que a gente poderia falar para eles, Walter, em relação aos resultados que vocês têm conseguido aí na Embrapa Milho e Sorgo com relação a isso. Bom, a gente está... Obrigado pela pergunta, hein, Cris? Cris também é outra que levanta a peteca da Cratilha. A gente tem uma perspectiva de quem vive no Cerrado, né? Então, a Cratilha, ela tem alguns benefícios, né? Algumas vantagens com relação às outras, né? Por exemplo, a semente não tem dormência, ela é nativa, então dificilmente ela vira uma praga. Ela tem uma vantagem de resistir muito bem à seca, né? Então, assim, a gente já cultivou crotalária aqui também e no Cerrado o estresse hídrico às vezes é muito intenso e a crotalária às vezes perde até as folhas, né? E a questão de ser perene, né? Ela tem essa capacidade de rebrota muito, muito grande, né? Então, assim, a gente tem 2 doutorados e 2 mestrados sendo conduzidos com a planta, né? Eu sou um curioso, na verdade, porque eu sou entomólogo, minha área é entomologia, tenho doutorado em ecologia de insetos, e a Cratilha apareceu na minha frente e eu comecei a prestar atenção nela e alguns trabalhos que foram conduzidos, mas mais um aprendizado de manejo, sabe? Mas o que a gente tem é experiência de alguns agricultores, né? Ontem eu recebi umas fotos lá de Três Marias, de uma agricultora, de uma associação de agricultores que está plantando uva consorciada com Cratilha em faixas, né? Então ela está cortando as folhas da Cratilha e depositando no pé das parreiras. Então, algumas experiências que têm sido compartilhadas pelos agricultores e a gente vê realmente um potencial e o que a gente precisa mesmo é mais investimento. Então, é mais uma visão geral, né? A gente tem algumas informações que foram geradas aqui ao longo dos anos, mas, em princípio, a gente tem recebido bastante elogio dos agricultores que têm feito uso dela, né? E as pesquisas vão cada vez mais mostrando, né? Por ser uma planta nativa, eu acho que vale a pena investir em conhecimento sobre ela, porque ela pode ter potencial. Um grande potencial que ela tem é ser um pasto apícola muito interessante aqui para a região, que ela produz uma florada muito intensa durante o período de seca, né? Então, para as abelhas é um benefício.
Mas vamos passar para outras perguntas, mais algum comentário? Nós estamos chegando quase 9h30. O que vocês querem? Mais uma pergunta? Podemos agradecer o Espíndola já pela oportunidade? Bom, então, Espíndola, eu quero agradecer, né, a sua vinda e sabendo, né, dessa sua disponibilidade, né, a gente fica até à vontade de, em outro momento, te convidar de novo, porque realmente é um campo do conhecimento muito vasto, né? E deixar aí um abraço para vocês todos, né? E Espíndola fica aí com as palavras finais. Walter, eu esqueci de falar no início da palestra, né? Tem mais um motivo para ficar contente em relação a esse convite de vocês, pelo fato de que eu me lembro da primeira vez que você e Leila vieram aqui na Fazendinha, né, com o pessoal do CVT. Naquela época a gente ainda estava com a Política Nacional de Agroecologia funcionando, e essa política tinha estimulado vários CVTs e vários núcleos em diferentes regiões do país. E é muito bom ver que depois de tanto tempo, alguns núcleos, e alguns, no caso de vocês, o CVT, conseguiram dar frutos e vocês continuam, de certa forma, exercitando isso junto a tantos agricultores, influenciando tanta gente boa e fazendo esse grupo que está aqui organizado hoje. Então, queria dar os parabéns a vocês todos que estão participando nisso e, ao mesmo tempo, também dizer que é um grande prazer, não só encontrá-los, mas também encontrar algumas pessoas que já faz algum tempo que eu não via, como a Gleicia, como o Luiz Carlos, que estão aqui mandando recados pelo chat, e dizer que é um grande prazer poder estar aqui nesse momento com vocês. A gente deixou o contato ali na apresentação, se vocês precisarem de mais alguma coisa, a gente pode ir conversando, e se houver alguma outra sugestão de outra oportunidade que a gente possa trazer algum colega daqui para a Fazendinha para falar sobre outro assunto, ou falar sobre outra questão, a gente vai ter o maior prazer de estar junto com vocês aqui em outra ocasião também. Um grande abraço, boa noite a todos e todas, fiquem com Deus. Boa noite. Muita saúde. Gente, obrigado, saúde e paz para todo mundo e protejam-se o mais que for possível. Isso mesmo, saúde e paz. Boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer aí o Espíndola pelos esclarecimentos aqui sobre o meu cultivo de morango aqui, o plantio de ervilhaca e crotalária. Muito obrigado. Obrigado, gente. Boa noite a todos e todas. Um abraço. Tchau, aniversariante. Boa noite, Tchau, aniversariante. Quem, Leila? Leila. Parabéns! Muito obrigada. Muita saúde sempre para você e para sua família toda. Leila. Muito obrigada. Beijão. Pandemia, beijão. mais um aniversário é ótimo. Não consegui segurar. Um abraço. Tchau. Tchau.